Olá, bem-vindos ao canal. Deixe um like e se inscreva no canal. Mangá de hoje. Estátuas acéfalas. O mangá começa em um estúdio de artesanato. Shimada diz para Rumi que não vai poder voltar com a garota para casa com ela hoje, pois vai ficar ali para ajudar o Sr. Okabe nas esculturas. Rumi diz que já está ficando tarde. Shimada diz não se importar enquanto mistura argila. O Sr. Okabe diz para Shimada que ele devia ir para casa e que ele pode cuidar das esculturas sozinho. Shimada diz que não precisa ir para casa pois seus pais não estão na cidade, e além do mais eles não podem correr o risco de perder o prazo de entrega, já que a exposição das esculturas de Okabe estreará logo. Shimada continua dizendo que como membro do clube de artes ele só quer ajudar. Rumi diz ao Sr. Okabe que é ótimo que suas obras vão ter a sua própria exposição e que um dia ele será famoso. A garota continua dizendo que o trabalho de Okabe é inigualável com essas esculturas sem cabeça de todos os tipos. Okabe sorri e diz que não fez as cabeças por preguiça e os rostos omitidos têm possibilidades ilimitadas, e essa é sua mensagem. Okabe continua dizendo que os rostos são inúteis para a arte. Rostos humanos expressam muita coisa, mas para a arte sempre tem expressão tênue com poucas exceções. Então quem é que precisa das cabeças? E o rosto por trás dos óculos já o basta. Rumi diz que Okabe fala como um verdadeiro artista. Okabe responde que isso é uma bobagem pois ele é um artista e que às vezes tem vontade de fazer uma escultura com cabeça. E que talvez peça a garota para ser a modelo. Rumi confirma, mas diz que não vai tirar a roupa. Okabe diz que é uma pena. Rumi diz para ele parar com isso e diz que vai para casa. Shimada diz que agora a garota se irritou e diz para ela esperar um pouco, e Shimada pede para Rumi não dizer a ninguém que ele vai ficar ali. Rumi confirma e eles então se despedem. Enquanto sai, Rumi diz em pensamento que esse prédio velho é medonho, pois só o estúdio de esculturas fica aberto, e o resto são salas de aula vazias. Rumi completa dizendo que aqueles dois têm muita coragem para ficar ali até tarde. Na manhã seguinte, Rumi vai até a casa de Shimada para o chamar para o colégio. A garota toca a campainha. Rumi se pergunta se Shimada ainda está dormindo e se ele ficou até tarde no estúdio ontem. Quando Rumi já está quase saindo, uma voz a chama no interfone perguntando quem é. Rumi diz que é ela e que eles já estão atrasados. Pelo interfone, Shimada diz não estar se sentindo bem e que vai faltar hoje. Rumi pergunta o que ele tem, mas não obtém resposta. Alguns minutos depois, Rumi vê carros de polícia parados na frente do estúdio no colégio. Rumi não entende o que está acontecendo e pergunta para uma de suas colegas que estava ali. A garota diz que o Sr. Okabe foi assassinado, o que choca Rumi. A garota conta que um aluno o encontrou morto no estúdio e a cabeça dele sumiu. Rumi fica ainda mais incrédula. A garota diz que o corpo sem cabeça estava caído no chão do estúdio. Rumi ouve alguns professores conversando com a polícia e dizendo que acham que Okabe ficou até mais tarde para preparar sua exposição, e que ele estava sozinho, pois eles não permitem que alunos fiquem até tarde no colégio e ninguém viu nada. E o assassinato ocorreu por volta da meia-noite e pode ter sido algum psicopata. As aulas foram canceladas após a reunião de emergência e os alunos foram mandados para casa. Rumi em pensamento diz que é a única que sabe sobre o Shimada e que quase contou, mas não queria colocá-lo em uma confusão. Rumi pensa em como o Shimada estava estranho de manhã. Rumi se prepara para tocar a campainha, mas algo a impediu, então ela apenas foi para casa. Na manhã seguinte, Shimada vai ao colégio. Seus colegas começam a comentar pois ele está com o uniforme de inverno e de máscara. No fim da aula, Rumi está na frente do estúdio que está devidamente bloqueado. Uma voz pergunta à garota se ela vai para casa sozinha. É Shimada, que comenta que a garota não foi à sua casa essa manhã e que ele ficou a esperando. Rumi responde que sente muito e que estava com muita pressa. Mudando de assunto, ela pergunta se ele continua gripado. Shimada diz estar apaixonado. Rumi fica sem entender.
e pergunta se ele ouviu sobre o que aconteceu com o Sr. Okabe. Rumi diz que ainda não acredita que ele esteja morto, afinal ela falou com ele naquele dia. Rumi pergunta a Shimada se ele não faz ideia de quem poderia ter feito isso ou talvez ele tenha visto alguém suspeito. Shimada apenas diz que não sabe. Rumi apenas responde receosa com um tá bem. Depois de uns segundos Shimada pergunta se ela acha que ele é o assassino. Rumi rapidamente nega isso e pergunta o porquê ela acharia isso. Shimada responde que ele foi o último a ver o Sr. Okabe antes dele ser morto e ele diz que não culparia a garota se ela achasse isso. Rumi reitera que não acha que foi ele e pergunta o porquê ele está tão estranho. Shimada não entende a parte do estranho e diz que pessoas ficam estranhas quando estão amando. Shimada se aproxima da garota e diz que ela é muito linda. Rumi pergunta o que Shimada tem e que ele está assustando. Shimada diz que sempre esperou que ela fosse ao estúdio e que a garota não faz ideia de como seu coração ficou acelerado quando a viu lá. Shimada fala para Rumi para eles andarem um pouco e que ele irá contar a verdade. Em outro lugar, uma garota tem a brilhante ideia de ir até o estúdio, curiosa para ver onde estava o corpo. Ela chama sua amiga e a convence a entrar no estúdio. As garotas abrem a porta e dizem ser extremamente assustador estar ali, pois o assassinato aconteceu há 2 dias. As garotas lentamente abrem a porta da sala. Uma delas aponta para o chão e diz que está coberto com panos porque era ali que estava o corpo do Sr. Okabe estava jogado e o assoalho deve estar encharcado de sangue. As garotas se perguntam o porquê o assassinaram e se questionam se foi por vingança. Uma das garotas diz que Okabe não merecia morrer assim. As duas começam a andar pela sala e falam que a cabeça continua desaparecida. A porta se fecha de forma bruta atrás das garotas. As garotas veem que tem a silhueta de alguém na porta. A maçaneta começa a girar de forma tremida. Então lentamente se abre. A luz ilumina a figura. Vemos que é o Sr. Okabe. Tudo que ouvimos é os gritos das garotas se silenciar dentro do prédio. Em outro lugar, Rumi pergunta se Shimada tem certeza do que está dizendo. Shimada confirma e diz que é verdade que Okabe está vivo e alguma coisa o forçou a se esconder no prédio e que Shimada vai o encontrar essa noite. Rumi pergunta de quem era aquele corpo encontrado pela polícia. Antes de Shimada responder a pergunta, Rumi percebe que a porta do estúdio está aberta. Rumi se pergunta se tem alguém lá dentro. Shimada chama para ir com ele. Ao pegar na mão de Shimada, Rumi percebe que ele está de luvas, e em pensamento Rumi diz que a mão do garoto estão duras como pedra. Um tempo depois os dois estão na frente do estúdio, e Rumi pergunta a Shimada onde está o Sr. Okabe. Shimada diz que ele deve chegar logo. Shimada abre a porta e diz para eles esperarem até ele chegar. Ao entrar na sala, Rumi diz estar sentindo um cheiro estranho de algo podre. Rumi percebe que todas as esculturas sumiram e se pergunta se a polícia as levou, porém só ficaram os suportes e isso é muito estranho. Shimada tranca a porta. Rumi imediatamente o pergunta o porquê ele fez isso. Shimada começa a tirar sua máscara, o que surpreende Rumi. A garota pergunta qual o problema, pois a boca dele está sangrando. Shimada diz que não é nada. Rumi pergunta o porquê a voz dele está diferente, e pergunta onde está o Sr. Okabe. Shimada diz que Okabe já estava ali. Ele se aproxima de uma estátua que estava coberta e ao retirar seu pano revela que a cabeça de Okabe estava ali. Rumi grita de pavor com o que vê. Shimada ergue a cabeça e com um tom de superioridade diz: lá vai o grande artista Okabe. Ele joga a cabeça no chão e olhando de forma assustadora para Rumi ele diz que a garota tem um rosto lindo. Olhando de forma fixa para a garota, Shimada apenas profere o nome de Rumi como se a desejasse. Rumi, em um ato desesperado, dá um tapa em Shimada. Surpreendentemente, a cabeça de Shimada gira para trás e se desprende do corpo, revelando se tratar de uma das esculturas, que ainda caminha atrás da garota chamando seu nome. Rumi grita por ajuda, mas ninguém a ouve. Rumi pega um banco e acerta nas pernas da escultura, que cai em pedaços. Rumi pega a chave da porta entre os pedaços da escultura. Ela tenta, ainda nervosa, abrir a porta, mas tem dificuldade.
A estátua atrás da garota começa a se mover. Quando Rumi percebe, ela já pegou uma faca e vai em sua direção perguntando como pode matar meu noivo, me dê sua cabeça logo para mim. Rumi finalmente consegue abrir a porta desviando por pouco de um golpe de cutelo. Rumi grita por ajuda. Ao chegar no corredor, Rumi se depara com outra estátua no fim do corredor. As estátuas começam a persegui-la. A garota sem escolhas corre para uma escada, e entram em uma sala e encontra 3 corpos. Rumi vê o corpo do Shimada e se pergunta de quem é os outros 2 corpos femininos. Vários passos chamam a atenção de Rumi e quando ela olha, as esculturas estão dividindo as cabeças lutando por elas. As estátuas notam que Rumi está ali e começam a cobiçar o rosto da moça e partem para cima dela dizendo que o rosto da garota pertence a elas. Da janela surge um cutelo e tenta alcançar a garota que está completamente cercada. As estátuas reivindicam a cabeça da garota para si. Finalizando aqui o capítulo. Obrigado por assistir.